Vamos contar histórias, relatos e contos de terror. Se você tem alguma história, nos envie por e-mail. A sua história pode ser a próxima a ser contada aqui no canal. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Há mais de uma década, eu decidi seguir meu próprio caminho como caminhoneira, desafiando as expectativas da sociedade e da minha própria família. Não é um trabalho comum para uma mulher, mas sempre fui apaixonada por estradas e pela sensação de liberdade que dirigir um caminhão me proporciona. Minha família sempre me apoiou, embora minha mãe, em particular, ficasse preocupada comigo por estar sozinha na estrada. No entanto, minha determinação me guiou nessa jornada literalmente solitária. Minha vida pessoal sempre foi simples e repleta de detalhes que trago comigo na estrada. Tenho um gato chamado Whiskers, meu fiel companheiro de viagens, que muitas vezes se acomoda no painel do caminhão enquanto dirijo. A música country é a trilha sonora que embala minhas longas jornadas, ecoando pelos alto-falantes enquanto sigo a estrada. Quando não estou na estrada, me refugio em minha pequena casa no interior. Lá, cultivo um jardim de rosas e cuido das plantas como se fossem meus próprios filhos. As rosas florescem em várias cores e aromas, tornando meu retiro no campo um refúgio de paz em meio à agitação das estradas. Uma noite, enquanto estava dirigindo em uma estrada deserta, com o caminhão carregado de mercadorias valiosas, um arrepio gelado subiu pela minha espinha. Era uma noite escura, daquelas em que a única iluminação vem dos faróis do meu caminhão, lançando sombras inquietantes ao meu redor. Eu estava mantendo uma velocidade segura, com os olhos atentos à estrada à frente, quando algo inacreditável aconteceu. Uma figura escura e espectral, quase como um vulto, surgiu repentinamente na estrada à minha frente. O impacto foi como um pesadelo terrível que se desenrolava diante dos meus olhos. Não havia tempo para frear, e o caminhão passou por cima da figura com um estrondo angustiante. Meu grito de terror escapou dos meus lábios, ecoando na cabine do caminhão enquanto o veículo continuava rolando pela estrada. Meu coração martelava no peito e o medo tomou conta de mim. Finalmente consegui parar o caminhão à beira da estrada, com as mãos tremendo no volante. Minha mente estava em um turbilhão de emoções, dividida entre o pavor de ter atropelado alguém e o medo do que poderia encontrar ao sair do veículo. Com as pernas trêmulas, saí da cabine e corri para verificar o que tinha acontecido. Para minha surpresa e horror, não havia ninguém no chão. Nenhum sinal de sangue, nenhum rastro de uma pessoa atingida. Parecia que a figura misteriosa tinha desaparecido por completo, como se nunca tivesse existido. A sensação de alívio foi imediatamente ofuscada pela perplexidade. O que diabos tinha acontecido ali? Apavorada, peguei o celular e liguei para a polícia, relatando o incidente. Outros caminhoneiros que passavam também pararam para ajudar, mas, para nossa surpresa, não encontramos nenhum sinal da figura que eu atropelei. A busca pela misteriosa aparição se mostrou infrutífera, deixando-nos com um sentimento de perplexidade. Alguns dias depois, em uma parada de caminhoneiros, decidi compartilhar minha estranha experiência com um colega de profissão. Ele ficou pálido e olhou para mim com olhos arregalados, como se eu tivesse ressuscitado um pesadelo enterrado. Com uma voz trêmula, ele compartilhou sua própria experiência, que ecoou a minha de forma perturbadora. Havia alguns anos, ele também estava dirigindo na mesma estrada deserta e, da mesma forma, encontrou uma figura misteriosa no meio da estrada. Ele não conseguiu evitar o impacto passando por cima dela. No entanto, ao verificar o que havia acontecido, não encontrou nenhum vestígio da pessoa que ele atingira. À medida que compartilhávamos essas histórias com outros motoristas, percebemos que a estrada escondia segredos inexplicáveis e aterrorizantes. Um mistério que se tornou uma lenda local, algo que todos nós que percorremos essas estradas desertas tememos encontrar nas noites escuras. A figura misteriosa permaneceu sem explicação, um enigma que continuou a assombrar nossos pesadelos e a atormentar nossas mentes, transformando-se em uma história que assustava a todos que ousavam enfrentar as estradas noturnas. A estrada, que costumava ser nossa aliada, agora escondia seus próprios horrores e segredos, tornando cada jornada uma experiência sobrenatural que nunca poderíamos esquecer.
Há muitos anos, quando eu ainda era um caminhoneiro novato, vivi uma experiência que jamais esquecerei. Naquele tempo, era meu primeiro ano no trabalho, dirigindo um caminhão de carga, e já estava me acostumando a dormir na cabine, o que fazia com frequência. Lembro-me de uma noite particularmente intrigante. Depois de um longo dia de viagem, percebi que estava adiantado em relação ao cronograma. Decidi parar para descansar um pouco mais cedo do que o usual, em um posto de caminhões afastado da rodovia. O lugar estava notavelmente tranquilo, o que era raro, já que a maioria dos postos de caminhões que eu frequentava costumava ser movimentada. Mas naquela noite havia apenas alguns caminhões estacionados e eu achei facilmente um lugar para passar a noite. Após entrar no posto para pegar algo para comer e usar o banheiro, retornei ao meu caminhão e assisti à TV portátil que sempre carregava comigo. O tempo passou e eu estava completamente envolvido na programação. Foi quando algo inesperado aconteceu. Em meio ao silêncio da noite, comecei a ouvir passos do lado de fora do meu caminhão. Era estranho, pois não havia ninguém por perto quando cheguei. Os passos eram suaves, mas não havia razão para alguém estar tão próximo do meu caminhão. A princípio, não fiquei muito preocupado, já que estava cedo. Porém, à medida que o tempo passava, minha inquietação crescia. Decidi voltar ao posto de caminhões para usar o banheiro novamente e dar uma olhada ao redor antes de dormir. Quando saí do meu caminhão, não vi ninguém por perto. Apenas alguns caminhões a mais haviam chegado, mas nenhum estava muito próximo do meu. Entrei no posto de caminhões e, ao voltar, tudo parecia igual. Voltei para dentro do meu caminhão, me preparando para dormir, mas minha inquietação persistia. Afinal, estava ficando tarde e eu sabia que deveria descansar. Quando me deitei, a noite escura parecia ainda mais opressiva. No entanto, pouco tempo depois, fui acordado por um som perturbador. Algo ou alguém estava dentro do meu caminhão. A sensação de terror me percorreu enquanto eu fingia estar dormindo. Os minutos se arrastaram e os sons continuaram. Então ouvi a pessoa se levantar e percebi que estava bem perto de mim, a poucos metros da minha cama. Mantive-me imóvel, tentando parecer dormindo, mas meu coração batia descontroladamente. A pessoa permaneceu lá, parecendo observar-me. Parecia uma eternidade, mas depois de 1 minuto, ela se afastou e saiu do caminhão, fechando a porta. Ainda não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Finalmente tive coragem de me virar e olhar ao redor. Não havia mais ninguém dentro do caminhão. Levantei-me lentamente, verifiquei as portas e assegurei que estivessem trancadas. Percebi que minha carteira e alguns objetos pessoais haviam desaparecido. Fiquei frustrado, mas aliviado por estar a salvo. Saí do caminhão e entrei no posto de caminhoneiros. Liguei para a polícia, que chegou algum tempo depois. Eles encontraram a fechadura da porta do meu lado do passageiro quebrada. Meu caminhão, já um pouco antigo na época, tinha sido alvo de invasão. Após esse incidente, continuei como caminhoneiro por apenas mais 1 ano, mas minha experiência na estrada se tornou marcante, moldando minha abordagem à segurança e vigilância durante as paradas noturnas. Minha carreira como caminhoneiro me levou a diversas experiências intrigantes, incluindo uma história bizarra que compartilho agora. Certo dia, enquanto fazia uma parada em um posto de caminhões movimentado, acabei conversando com uma mulher que também era caminhoneira. Nós dois decidimos jantar juntos e aproveitar o momento. Depois de uma conversa animada, descobrimos que ela era originária de uma cidade próxima à minha. Morando em uma área povoada, achei interessante a coincidência de nos encontrarmos em um posto de caminhões tão distante de sua cidade. Em meio à solidão da estrada, criar uma amizade parecia reconfortante. Trocamos números de telefone e planejamos nos encontrar novamente no futuro. No entanto, após essa noite, nossa comunicação começou a se tornar cada vez mais estranha. Enviávamos mensagens regularmente, mas ela costumava desaparecer por dias a fio sem responder. Em um desses intervalos, eu estava em casa, aproveitando um raro período de folga. Minha casa no subúrbio da grande cidade era meu refúgio particular, onde eu desfrutava de momentos tranquilos com minha esposa, 2 filhos pequenos e nosso fiel cão de estimação, um labrador chamado Max. Em uma noite quase à meia-noite, alguém bateu na minha porta. Morando sozinho em uma casa no subúrbio da grande cidade, fiquei preocupado e decidi verificar pela janela antes de abrir a porta. O homem parado lá era desconhecido, e eu não tinha ideia do motivo de sua visita.
À medida que ele circundava minha casa até a porta dos fundos, minha inquietação aumentou. Ele bateu na porta dos fundos e minha preocupação cresceu. Decidi avisá-lo que estava ligando para a polícia. Em resposta, o homem não disse nada, mas manteve-se parado. Minutos depois, um estrondo vindo da janela dos fundos chamou minha atenção. Assustado, me tranquei em um quarto da casa e liguei para a polícia. Após a ligação, fiquei tenso, mas não ouvi mais barulhos. Quando a polícia chegou, a janela estava quebrada, mas o homem havia desaparecido. Ninguém pôde explicar o que ele queria ou por que escolheu minha casa. Curiosamente, a mulher com quem eu havia trocado mensagens, misteriosamente, interrompeu o contato logo depois desse incidente. Minha tentativa de ligar para ela não foi bem sucedida, e até hoje não entendi a ligação entre esses eventos desconcertantes. Esse episódio trouxe ainda mais tensão à minha vida pessoal. Minha esposa, preocupada com minha segurança na estrada e em casa, insistiu em que eu tomasse medidas extras de segurança. Instalamos câmeras de segurança em nossa casa, e Max, nosso leal labrador, passou a ser ainda mais atento a qualquer movimento suspeito ao redor. Enquanto isso, meus amigos e familiares se mostravam ansiosos, preocupados com os eventos misteriosos que se desenrolavam em minha vida. As noites tranquilas no subúrbio se tornaram tensas e minhas crianças começaram a ter pesadelos, tornando a vida em casa um desafio constante. Com o tempo, decidi deixar minha carreira como caminhoneiro para trás e buscar um trabalho mais seguro e próximo da família. Embora nunca tenha desvendado o mistério da mulher caminhoneira e do incidente na minha casa, a decisão de mudar de rumo trouxe algum alívio para a minha vida, permitindo que eu reconstruísse minha sensação de segurança e estabilidade. Dirigir como caminhoneiro por longas horas na estrada me trouxe muitas histórias, algumas mais arrepiantes do que outras. Certa vez, após um dia exaustivo, decidi fazer uma breve pausa para dormir. Parei na beira da estrada em um local remoto, cercado por campos e florestas. Minha cabine de caminhão me proporcionava um lugar confortável para descansar. Travei as portas e deitei na cama. Não demorou muito até que eu pegasse no sono, uma das melhores sensações após um dia de trabalho árduo. Dormi por cerca de 30 minutos, até ser acordado por batidas. Ao abrir os olhos, percebi algo inusitado. Alguém estava à beira da estrada, perto da minha cabine. No início, mantive a calma e abaixei a janela, perguntando se estava tudo bem. A pessoa, uma mulher, contou que estava em um carro com uma amiga que a havia deixado ali. Ela disse que sua amiga a havia forçado a sair do veículo e a abandonado na estrada, levando consigo o celular dela. A situação pareceu estranha, mas, naquela noite, eu estava disposto a ajudar. Ela entrou no caminhão e seguimos rumo à cidade mais próxima. Enquanto dirigíamos, ela me disse que morava em uma cidade distante. Isso me deixou intrigado, pois estávamos indo na direção oposta. No entanto, dei-lhe o benefício da dúvida e continuei em silêncio. A atmosfera ficou tensa quando ela começou a rir de maneira estranha, quase sinistra. Tentei aliviar a situação com uma conversa leve, mas ela permaneceu em silêncio. Ela então começou a me encarar e a sensação de desconforto cresceu. Ela não tirava os olhos de mim e isso me deixou preocupado. Em meio a essa situação, meus pensamentos voltaram para minha vida pessoal. Minha esposa, que muitas vezes sentia a minha falta quando eu estava na estrada, havia manifestado preocupação com minha segurança em várias ocasiões. Meus 2 filhos pequenos eram o motivo pelo qual eu trabalhava duro e sempre ansiosamente esperavam por meu retorno a cada viagem. Além disso, nosso fiel cão de estimação era uma presença constante em nossa vida, oferecendo conforto e segurança quando eu não estava por perto. Depois de um tempo, ela parou de me encarar e começou a mexer no celular. Decidi não questionar e continuei dirigindo. Quando chegamos perto da cidade, perguntei onde ela gostaria de ser deixada. Ela respondeu com hesitação e disse que tinha mudado de ideia, mas não queria revelar o destino exato. A situação estava começando a me incomodar e parei em um posto de gasolina na cidade mais próxima. Ela ficou visivelmente chateada, mas saiu do caminhão. Assistia de longe e ela estava mexendo no celular. Decidi que não podia fazer mais nada e retomei a estrada. Tinha a sensação de que ela estava tentando me levar para algum lugar distante, e isso me deixou apreensivo.
Embora eu não soubesse o que ela tinha em mente, fiquei aliviado por ter decidido não seguir seus planos misteriosos. No final, nunca soube quem ela realmente era nem o que estava planejando. Essa experiência na estrada me deixou com uma sensação inquietante, mas ao menos consegui seguir em frente sem maiores incidentes, com o pensamento constante em minha família, que eram minha prioridade em meio às estradas sinuosas da vida de caminhoneiro.